Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma nossa última aula do treinamento aos funcionários da 8A. Vamos dar início então aqui à nossa apresentação. Bom, vamos lá. Nas aulas anteriores, eu havia comentado que nós íamos dar uma pincelada sobre LGPD nos condomínios, então iniciaremos essa nossa última aula dando essa pincelada aí sobre LGPD nos condomínios. Bom, o condomínio, como tanto residencial quanto comercial, eles coletam e tratam inúmeros dados pessoais. Então, por conta dessa coleta desses dados pessoais, eles devem tomar todas as medidas técnicas e administrativas para a proteção de dados, como toda e qualquer empresa, né? Havia uma grande discussão sobre a personalidade jurídica do condomínio, se o condomínio deveria ou não. A ANPD veio, soltou uma resolução número 2, onde fala que sim, os condomínios precisam estar adequados, estar seguindo a legislação. Nessa mesma resolução, ela também fala sobre a questão das empresas de pequeno porte. Contudo, eu entendo que os condomínios, por tratarem de dados sensíveis, coletarem dados de imagem, que pode estar ferindo um pouco mais da segurança dos dados, o condomínio não acaba não sendo beneficiado por esse tratamento especial. Então, o condomínio deve tratar os dados como toda e qualquer empresa. Como a gente já tinha essa imagem aqui, eu já compartilhei com vocês. Então, no caso do condomínio, o condomínio ele é o controlador dos dados pessoais. Então, o condomínio ele vai coletar os dados dos seus moradores, dos seus proprietários ou inquilinos, enfim, dos seus funcionários, dos seus prestadores de serviço, e vai compartilhar com o operador, que nesse caso pode ser a 8A como administradora, pode ser qualquer outra prestadora de serviço, como uma empresa de segurança, uma empresa que cuide do sistema de CFTV, que cuide do sistema de biometria, reconhecimento facial, enfim, todo esse compartilhamento dos dados recebidos pelo controlador, ela é passada pelo operador. Se o condomínio tiver aqui uma administração própria, e não passa pela uma administradora, ela compartilha, por exemplo, com o banco para fazer o faturamento dos boletos, enfim. Esse faturamento, esse compartilhamento entre os dados do condomínio e o operador, então está aqui nessa figura aqui representada. Além desse compartilhamento desses dados com os operadores, os condomínios também acabam expondo os seus dados de outras maneiras. Umas maneiras assim que a gente pode elencar como mais frequentes são o cadastro de moradores. Geralmente isso fica na portaria, fica ali acessível para todos os funcionários, moradores. Então, esse cadastro do morador, ele é super importante para o condomínio numa emergência. Eu mesmo, como síndico, já passei a necessidade de ter um incêndio no condomínio e a gente se socorrer para ligar para as pessoas, para saber se todo mundo desceu pelo cadastro dos moradores. Então, realmente é extremamente importante que esse cadastro fique na portaria, mas esse cadastro ele precisa ser protegido, não é qualquer um que pode ter acesso. Esse acesso, essa forma desse controle de tudo isso, ela tem que estar registrada lá na política de privacidade do condomínio. Então, o cadastro de moradores é um exemplo. Outro exemplo que a gente vê comum é o livro de ocorrência. Esse livro de ocorrência também fica lá disponível na portaria. E também é um grande problema, é um grande gerador de risco de incidente de vazamento de dados pelo condomínio. Seja ele por uma reclamação ali mais vexatória para um outro condomínio, então uma reclamação de ruídos sexuais, por exemplo, uso de maconha, uso de entorpecentes, enfim, esse tipo de reclamação pode gerar uma exposição maior ao morador que descumpriu a regra, podemos dizer assim, né? E ao mesmo tempo expõe o reclamante, né,
para as ações do reclamado, né? Do morador que sofreu a reclamação. Então, ele vai lá no livro e descobre, olha, o morador aqui do 21 bloco B, que fez a reclamação do morador do 11 do bloco A. E aí acaba tendo esses conflitos ali, você está reclamando de mim, o que está acontecendo? Pode gerar, além de uma agressão física, agressão verbal e até mesmo acabar sendo judicializada essa questão. Então, é importante que todos os condomínios tirem esse tipo de ação ali da portaria e passam a fazer isso de forma virtual, seja por e-mail ou seja pelo portal do condomínio dentro de uma administradora, como no caso aqui da 8A. Então, esses são os casos mais comuns ali que a gente vê de risco do condomínio. Outro fator da LGPD nos condomínios, onde a gente vê o maior risco, vê mais a questão, como eu já tinha falado anteriormente, né? A LGPD ela vem com duas vertentes, a proteção e a privacidade de dados. A proteção é a parte mais hardware, mais física, mais do sistema mesmo. Então, de rede, computadores, enfim, esse sistema de proteção. Então, muitas vezes o condomínio deixa dentro da portaria a central de CFTV, ou então ali não controla quem é o funcionário que está naquele momento acessando aquelas imagens, não há um controle de usuário e senha do computador. Muitas das vezes eu já verifiquei que o Windows que está instalado na máquina nem original é. Nem compra aquele CDzinho de Windows pirata, coloca num computador qualquer e ali roda CFTV, ali roda captação de imagem para reconhecimento facial ou captação da biometria, e isso coloca em risco absurdamente, porque se você não tem uma proteção do seu próprio Windows ali, ou do seu próprio sistema operacional, imagina de toda a sua rede. Então, quando você coloca isso a sua rede interna, com esse tipo de exposição, então você coloca todos os moradores em risco, né? Então, se você tem ali o seu cadastro de morador biométrico, facial, qualquer pessoa pode simplesmente entrar no roteador, não precisa nem ser muito hacker, né, para coletar todas essas informações. Então, precisa ter, sim, uma sala específica para o CFTV, né, para ficar gravado essas imagens, ficar um controle de quem tem acesso, entrar nesse CFTV, entrar na BIOS dele e verificar quem tem acesso, quanto tempo tem de acesso, e determinar toda essa forma de segurança. E, novamente, está tudo isso discriminado dentro da política de privacidade do condomínio. E aí, voltando à questão dessa imagem, né? A gente verifica que o condomínio, assim, que o LGPD no condomínio não é simplesmente só fazer aditamentos contratuais como a gente tem ouvido por aí, né? Não, tem que fazer, além dos aditamentos contratuais com os prestadores de serviço e com os funcionários, fazer todo esse levantamento dessa sua proteção de dados, né, dessa questão de você estar ou não protegido com essa parte de rede, de informática, né, e também a parte de privacidade. Dar treinamento para os funcionários. Quantos aqui funcionários não sabem, funcionários do condomínio, sabem toda a rotina de todos os moradores, sabe a placa do veículo, sabe o horário que entra, o horário que sai, enfim, um monte de situações e você precisa dar treinamento para esse funcionário, para ele não acabar sem qualquer tipo de má-fé, acabar involuntariamente fazendo um incidente e uma violação de dados. Então, um resumo bem superficial aí sobre o LGPD no condomínio, para que vocês tenham essa noção se caso algum morador, alguém venha questionar para vocês aí, enquanto funcionários da 8A. Perfeito? Então, como parte da última aula, a gente veio trazer aqui alguns casos. O que está acontecendo no setor de administração e condomínios no nosso meio jurídico, no nosso dia a dia, né? Então, a gente vai trazer aqui alguns casos concretos para a gente mostrar o que está acontecendo aí com a LGPD, né? Aqui, tem aqui uma reclamação aqui no site do Reclame Aqui, onde o condômino, né, o proprietário, está reclamando que a empresa
de administradora lá de condomínios, não fez a atualização cadastral conforme ele tinha solicitado, né? E conforme a gente já tinha falado, já falou nos vídeos anteriores do treinamento, né? É importante que o titular de dados ele tem esse direito de fazer sua alteração do cadastro, seja de e-mail, telefone, enfim, qualquer alteração é o direito dele. Então, nós, como controladores ou operadores desses dados, nós temos que estar atentos a essa solicitação e realizar essa alteração, quando possível, claro. Por isso que o encarregado de dados ou o gestor precisa estar sempre ciente do que está acontecendo. Porque se ele quer alterar algum dado que não é possível, eu quero alterar a propriedade do meu imóvel, mas não apresenta os documentos que são necessários, não tem como fazer essa alteração. Mas a alteração cadastral, sim, é possível e deve ser atendida, para não ferir o direito do titular de dados. O locatário não recebeu o boleto do e-mail dele. Então, novamente, aí, é uma questão de reclamação de alteração cadastral do morador junto à administradora de condomínio. Utilizando meus dados sem autorização. Então, aqui essa é uma reclamação onde uma empresa mandou um boleto bancário para o morador, dando isso na mão de um senhor, provavelmente morador também do condomínio, né? E que não houve o consentimento da empresa, dele, né? O consentimento dele para que houvesse o compartilhamento dos dados, né? Então, essa aqui foi a primeira reclamação, que dizendo que ele não autorizou. Mas veio aqui a resposta, eu achei interessante trazer esse caso, porque na resposta, a empresa ela fala que ela é uma prestadora de serviço do condomínio e que ela recebeu o compartilhamento de dados através da síndica, que tem esse poder de compartilhar os dados. Talvez aqui a falha tenha sido da administração ou do próprio síndico de não informar os moradores que esses dados seriam compartilhados. E qual a finalidade desse novo compartilhamento, né? Então, se o seu dado foi captado por uma finalidade e a prestação e o compartilhamento desse dado é para esta finalidade, não tem problema nenhum. O que não pode é eu coletar os dados do morador ou do titular, no caso do condomínio, para cadastro, de segurança, enfim, e compartilhar isso com uma imobiliária que vai vender, ou com uma madeireira, ou com qualquer outra empresa que vai fazer uma prestação de serviço. Diferente do que aquilo que eu coletei. Nesse caso aqui, é uma parceria da administradora, né? Desculpa, do síndico com uma nova empresa que vai auxiliar na administração. Então, sim, pode fazer compartilhamento. A falha que eu vejo nesse caso foi a falta de informação aos moradores ou a formação específica deste morador que acabou não sabendo desse conteúdo dessa nova empresa que prestou serviço, né? Aqui o Tribunal de Justiça, nós estamos falando já de processos judiciais, não mais de sites de reclamação. Aqui, nesse caso, é bem interessante, né? Houve um vazamento de dados, um compartilhamento de dados de um prestador de serviço no grupo do WhatsApp. Eu lendo todo o caso, né? Eu, como sou advogado, tive acesso ao processo e li todo o caso. Nesse caso aqui, o pedido de dano moral é porque o prestador de serviço ele acabou causando um acidente dentro do condomínio. Isso não está se discutindo o acidente, ele apenas está discutindo que o RG dele, que foi entregue quando ele entrou no condomínio ali, quando ele entrou no condomínio para prestar o serviço, foi coletada a foto do RG dele, e essa foto correu para o grupo do WhatsApp dos moradores, querendo saber quem é esse tal desse prestador, quem contratou, qual é o endereço dele, para ele poder ser acionado judicialmente para cobrir o dano que ele cobriu, que ele cobriu os danos que ele causou. O fato dele ter causado dano não justifica o condomínio ou os moradores de fazer esse compartilhamento indevido, né? Então, por conta dessa exposição desnecessária, né, tá aqui, é, foi feito o condomínio foi condenado a fazer pagamento de indenização de danos morais. Por isso que é importantíssimo, importantíssimo, grupos de WhatsApp tem que ter um máximo de cuidado com o compartilhamento de dados. Compartilhou dados, se precisou por algum motivo, já deleta, já informa que está deletando, já pede para quem compartilhar deletar. Isso é de extrema importância, tá?
Aqui eu trouxe um outro trecho de uma outra sentença, onde o juiz ele traz bem o que a gente fala aqui durante todo esse treinamento, né? É incontroverso que o condomínio, como controlador e administradora, no caso a 8A, como operadora de dados coletados, né? Então, está claro que na legislação é isso que eu tenho falado para vocês durante todo esse treinamento. O condomínio ele é o controlador, porque ele que recebe os dados e passa esses dados para o operador, que é a administração, nesse caso a 8A, como operadora. Diferente do caso da 8A, como no nosso treinamento aqui da 8A, dos funcionários e prestadores de serviço da 8A. Então, a 8A, quando coleta o dado dos seus funcionários, dos seus prestadores, ela passa a ser controladora desses dados. Então, se a 8A compartilha esse dado com a contabilidade ou com uma outra empresa, aí essa outra empresa é a operadora de dados dos dados coletados pela 8A. Espero que tenha sido claro aí durante todo esse treinamento aí. Bom, então aqui, seguindo a decisão anterior, o juiz dando o parecer de que o condomínio é o controlador e a administradora é a operadora, julgou procedente o pedido para busca e apreensão dos dados de uma unidade, né? Aqui, nesse caso, era de uma unidade, ele queria telefone, endereço, CPF dessa unidade, para que ele pudesse entrar com uma ação contra esse condômino aí por algum xingamento, alguma questão de dano moral. Então, nós aqui como controladores e operadores, nós não podemos assim estar compartilhando os dados para com outros moradores. Eu entendo que esse é o caminho correto. Tem que ter um pedido, um ofício de um órgão judicial, seja um boletim de ocorrência, seja pelo policial, pela polícia, delegado, ou por uma determinação judicial. Tem que ter. Porque se você compartilha o dado sem ter essa ordem, você está infringindo o que você coletou, né, o requisito que você coletou como titular de dados. Então, o condomínio, né, nesse caso, ele fica aqui entre a cruz e a espada. Se eu passo os dados sem essa determinação judicial, eu estou ferindo o direito do titular aqui. Se eu não passo, o cara vai ter que vir aqui, entrar com uma ação, e eu vou ter que responder isso em uma ação judicial. Eu entendo que é melhor que vir aqui com uma ação judicial do que você sofrer aqui um incidente de vazamento de dados que você ainda vai ter que responder também pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Aqui é um outro dispositivo, né, ó, onde, da mesma forma, foi pedido os dados da unidade 24 do bloco 7. Então, o condomínio, a partir do momento que ele recebeu a notificação, ele já informou no processo, ele já informou, então, acabou encerrando o processo, mas tem que ter um julgamento, né? Então, de casos práticos, é isso que a gente trouxe alguns casos aí para vocês, do que está acontecendo no Poder Judiciário ou nos sites de reclamação aí sobre condomínio e administradoras, tá? Vamos trazer agora na parte final da aula alguns exemplos práticos, algumas coisas que acontecem no dia a dia para vocês saberem como atuar. Morador solicitando os dados do vizinho ou do síndico por uma ação judicial. Não, vamos voltar ao que a gente falou agora há pouco. Não compartilhe sem autorização da outra parte. Você pode até consultar o morador, consultar o síndico, dizendo, olha, o fulano tem um morador querendo seus dados aqui. Você autoriza o compartilhamento? Aí, você, tendo o consentimento do morador, né, você pode compartilhar. Ou então você pode pegar, olha, fulano, você quer os dados do ciclano? Você me autoriza eu passar os seus dados para ele entrar em contato contigo? Ah, ok. Então, beleza. Você vai ter um consentimento e você vai passar os dados para o outro morador, falando, olha, o morador da unidade X quer falar contigo, está aqui os dados dele. Né? Jamais compartilhe essa informação. Solicitação de imagens captadas da mesma forma, da mesma forma. O cachorro fez xixi em tal lugar, eu quero ver as imagens. O filho de não sei quem bateu no filho de não sei... Não, não compartilha. Tá? A partir do momento, qual o procedimento? Isso tem que estar, novamente, né? Tem que estar ali na política de privacidade de dados, mas qual é o procedimento que deve ser adotado? Ao síndico, administradores, enfim, quem tiver acesso às imagens do CFTV. Olha, teve uma ocorrência dia tal, hora tal. Pega essa imagem, salva no pendrive ou numa nuvem, enfim, e deixa isso guardado. Espera vir
uma determinação judicial, um pedido judicial ou ordem do boletim de ocorrência da autoridade policial, entrega isso no pendrive. Jamais, jamais entregue qualquer imagem sem ter esse tipo de situação, tá? A imagem é um dado sensível, então isso você vai estar colocando em risco ainda mais, tá? Ah, eu queria ver a imagem do meu carro entrando aqui, eu quero ver se meu carro estava amassado, porque eu vou discutir. Aí, beleza, tá? A imagem do carro da pessoa não está envolvendo ninguém, ok, você pode passar ali, olha, está aqui, o seu carro não estava amassado, não estava arriscado, isso você pode passar. A imagem dele mesmo, olha, eu entrei aqui, eu não sei se eu estava com uma sacola XYZ, você consegue puxar a imagem? Beleza, isso não tem problema, porque a pessoa que está te pedindo é a imagem que vai receber. Ela, a imagem dela. Ela tem direito a isso. O que ela não tem direito é pedir imagem de outros. Tá bom? É, algumas. É, é, é como se fosse aqui agora, a gente vai falar algumas perguntas e respostas de dúvidas básicas de ocorrências que vão acontecer aí no dia a dia, tá? Então, vai ligar lá um morador, um titular de dados e fala o seguinte, olha, fulano, eu quero saber como que vocês estão arquivando os meus dados pessoais. A resposta é simples. Claro, senhora. Nós tratamos os dados conforme a legislação. Favor entrar em contato com o nosso encarregado de dados, que dará toda e qualquer informação para a senhora. Tá? Vocês, enquanto funcionários, não deem qualquer tipo de resposta sem saber. Sempre encaminha para o encarregado de dados. O encarregado não tem encarregado ou tá fora, para o gestor. No caso aqui da 8A, é o Marco, que é o gestor. Ok? Ah, posso passar um. Acho que pulou aqui, vamos voltar. Posso passar meu documento pelo WhatsApp? Sempre dê preferência que seja feito de outra forma. Pelo malote, por e-mail, é uma forma mais segura. Mas se não tiver outra forma, ok. Olha, se não tiver uma outra forma, pode passar, que nós vamos salvar ele na pasta correta e imediatamente vamos deletar aquilo da nossa conversa. E você oriente que ele faça a mesma coisa lá. Especialmente, por mais que vocês não peguem esses dados, especialmente dados bancários. Se passou ali para um cartão de crédito para fazer um pagamento, alguma coisa, deleta imediatamente e já informa para a parte também deletar. Olha, mudei meu condomínio, eu quero que elimine meus dados pessoais do seu arquivo. Como devo proceder? Da mesma forma. Olha, se eu encerrei a prestação de serviço, sendo uma vontade sua, seu direito, claro, pode fazer a solicitação por escrito para o nosso encarregado de dados. Tá? Então, encerrou a prestação de serviço, não há mais necessidade de guardar dados daquela pessoa, pode deletar, não tem problema. Contudo, tem informações mais na parte tributária, que precisam ser guardadas por determinados períodos, né? Então, imagine que um funcionário da 8A saiu da empresa por algum motivo e quer que delete as informações dela. Algumas informações você pode deletar, outras não, porque a legislação específica tributária ou trabalhista exige que você guarde esses dados por um prazo maior. FGTS, por exemplo, até pouco tempo atrás, eram 30 anos. Então, imagina, você não pode deletar ou simplesmente apagar rasgar, enfim, eliminar qualquer dado sem que a outra legislação peça ou obrigue que você tenha esse arquivo. Então, ok, vamos deletar tudo dentro do possível. Por isso, novamente, a importância de sempre passar pelo encarregado de dados. Não autorizo, conheço a LGPD, eu já ouvi falar, passou isso no Fantástico, eu não quero que vocês compartilhem nenhum dado meu. A resposta é simples. Olha, por lei, nós podemos compartilhar seus dados para o cumprimento do nosso contrato. Mas nosso encarregado de dados poderá passar todas as informações. Porque se você tem situações que você não compartilha dados, você não consegue fazer a prestação de serviço. Como que você vai emitir um boleto, por exemplo, sem você ter um compartilhamento de dados com o banco? Então, novamente, né? O compartilhamento de dados ele não é proibido, ele é permitido, dentro da finalidade da sua coleta. Então, não é qualquer um que pode vir falar dizendo, olha, eu não quero que compartilhe. Se você não quer que compartilhe, eu não vou poder prestar serviço. Então, acaba ficando numa situação onde, nesse caso, a necessidade do controlador acaba superando essa questão.
Ó, novamente aqui, eu moro no condomínio, eu sei da LGPD, não vou passar nenhum dado meu, não quero que vocês tenham nenhum dado meu. Novamente, né? Olha, segundo a LGPD, para atender o objetivo do contrato, necessitamos que o senhor nos forneça os dados indispensáveis para a nossa prestação de serviço. Caso não seja possível, caso não nos passe, será impossível a prestação de serviço. Então, se ele está querendo nossa prestação de serviço e não quer passar dados, como que vai fazer isso? Acaba ficando conflitante, entende? Olha, preciso alterar meu e-mail, preciso alterar um telefone, como devo proceder? Claro, nos comunique isso por escrito, nos passe essa solicitação por escrito que faremos a alteração. Neste caso, o atendimento pode fazer, não tem problema nenhum, né? Sempre comunicando o encarregado de dados, mas esse tipo de alteração que não vai interferir na questão da prestação de serviço, pode ser feito e deve ser feito, novamente, é um direito do titular de dados, tá? Bom, estamos encerrando aqui nossa última aula. Desde já agradeço a todos a atenção. Vai ficar aqui na descrição do vídeo um formuláriozinho nessa última aula, para que todos preencham com alguns questionários algumas perguntas de cada aula, para que a gente possa emitir os certificados de todos os funcionários que completarem essa jornada, tá bom? Da minha parte, eu só tenho a agradecer. Fico novamente à disposição, se caso tenham qualquer tipo de dúvida, sempre à disposição. Jamais, repito, jamais deem qualquer tipo de informação sem ter certeza. Sempre procure o encarregado de dados ou o gestor, para que não tenha nenhum tipo de incidente ou vazamento de dados. Tá bom? Se gostaram do vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Um forte abraço a todos. Até mais.